Boa noite, meninas. Tudo bem? Prazer reencontrá-las novamente para mais uma aula. Estou entrando aí na lógica também da gravação de áudio e vídeo, mais um recurso que eu aprendi aí nesse período de quarentena. E assim a gente vai se readequando, se moldando para estar sempre mais aprendendo novos recursos que são tão importantes para a nossa área da educação propriamente dita, né? E para o encontro de hoje, eu até pensei em fazermos um encontro presencial via Zoom, mas eu vou deixar para a semana que vem, tá? Semana que vem a gente vai fazer um encontro daí presencialmente. Aí provavelmente nós vamos fazer encontro presencialmente tanto na segunda-feira como na sexta-feira. Estou organizando, tá? Tô vendo ainda, mas não é nada certo ainda. Pode ser que segunda-feira eu grave um vídeo também e na sexta daí a gente faz o encontro presencial e aí na outra semana a gente faz o inverso, beleza? Muito bem, espero que todos vocês estejam bem. No encontro passado a gente trabalhou um vídeo, espero que todos tenham assistido também, né? Um vídeo da Heloísa Luque, onde ela trabalhou um pouco mais essa questão da liderança, novamente, que a gente vinha culminando nos nossos textos e nas nossas aulas, e de qualquer forma, penso que aquela fala da Luke, ela elucida muito bem esse retrospecto e esse aparato que a gente vinha discutindo, até porque a gente dialoga bastante com os textos dela, né? E faz com que a gente penetre ainda mais nessa competência que nós estamos trabalhando, que é a gestão escolar, que é o papel do gestor. A Luke no vídeo ela trabalhou muito a questão do papel do diretor, né? E de certa forma na aula de hoje a gente vai trabalhar um pouco essa vertente também, esse aparato também. E a Luke deixa muito claro, né, a evidência do papel do gestor. Mesmo que se tenha uma equipe integrada, mesmo que se tenha uma gestão integrada, nós temos uma cabeça e essa cabeça é o gestor, né? Por isso, para o encontro de hoje, como vocês estão presenciando aí no slide no fundo, o papel do gestor na unidade escolar, desafios e possibilidades. Vamos trabalhar um pouquinho essa vertente. Então, antes de mais nada, gente, é importante nós percebermos e analisarmos a gestão escolar propriamente dita, certo? E quando nós falamos de gestão escolar propriamente dita, é possível conhecer a realidade educacional do nosso país, em que o papel do gestor, e eu poderia acrescentar ainda mais, o papel da equipe gestão integrada, da coordenação pedagógica, é o de 5 pontos aqui. Primeiro, prezar pela qualidade de ensino que está sendo fornecida aos alunos. Independente, gente, se nós estamos falando de escola pública ou de escola privada. O importante aqui é termos a centralidade na qualidade de ensino para com os alunos. Claro que isso requer outros parâmetros, outras instâncias. Porém, a qualidade de ensino deve ser priorizada pela equipe de gestão, pela coordenação pedagógica e, consequentemente, pelo diretor aqui, a figura do gestor. O segundo ponto, conduzir a elaboração do projeto político-pedagógico, PPP. Né? Muito já se falou em outras aulas, inclusive, sobre a importância do PPP. Nós vamos falar, tanto na disciplina de Administração Escolar 2, como na disciplina de Gestão Integrada e Coordenação Pedagógica, essa referência sobre o PPP, mas é papel primordial da gestão escolar, da coordenação pedagógica, puxar essa que é uma grande missão da escola, ter o seu PPP atualizado. Nós já falamos, inclusive, em sala de aula, quando estávamos presencialmente, que, infelizmente, é uma realidade que algumas escolas até prorrogam, né? Essa realidade de fazer o PPP, de não dialogar com família, de não dialogar com alunos e assim por diante. E muito menos, às vezes, com o corpo docente, já chegam com um projeto pronto
um projeto político-pedagógico pronto, muitas vezes até feito da internet e assim por diante, copiando de outras realidades, ou que vem pronto de uma Secretaria da Educação. Enfim, é papel, gente, da gestão escolar, da coordenação pedagógica. Tá? Depois, um outro ponto, terceiro, auxiliar na elaboração do currículo escolar, sem dúvida nenhuma. A coordenação pedagógica que não conhece a estrutura e a elaboração do currículo escolar não tem como prezar pela qualidade. É um concatenamento aqui, né? Uma coisa vai ligando a outra, uma coisa vai dando alicerce para outra, um ponto vai dando alicerce para o outro. Senão a coordenação não vai para frente, ela sempre peca. E vocês, quando forem para os estágios, na medida que for acontecendo, no estágio de gestão, vocês vão ver muito essa realidade, que muitos gestores não conhecem a matriz curricular que vem da secretaria, que vem do Estado, que vem do governo federal, do MEC e assim por diante. Mas tem que ter o conhecimento mínimo até para poder supervisionar a realidade que os professores estão trabalhando. E o quarto e o quinto ponto, nós elencamos aqui, eles dialogam muito, é acompanhar e avaliar a aprendizagem dos alunos, para assim apontar falhas e acertos nos sistemas de ensino e, a partir disso, orientar a prática pedagógica adequada para cada situação. Percebam, uma coordenação pedagógica, ela precisa avaliar a aprendizagem o tempo todo. Não é só no conselho de classe. Né? Nós já falamos aqui sobre o conselho de classe. Não, sobre as funções, né, do administrador e assim por diante, quando a gente trabalhou numa outra aula. É função também orientar lá no conselho de classe, mas primordialmente estar em sala de aula. Por isso que o gestor, além de ser um processo administrativo, ele precisa também ter essa vertente educacional, essa vertente pedagógica, essa vertente de acompanhar e avaliar a aprendizagem dos alunos, né? E, consequentemente, se eu estou alinhando essa perspectiva, eu consigo orientar a prática pedagógica dos meus sujeitos docentes na escola, né? Que muitos de vocês estarão exercendo também, né? Dando continuidade, então nós poderíamos dizer que a função primordial de uma gestão escolar é a de discutir e delimitar o tipo de educação a ser desenvolvida na escola, para torná-la uma prática democrática, comprometida com a qualidade socialmente desejada. Gente, é indiscutível essa função primordial. A gestão escolar, ela precisa delimitar e ter esse aparato o tempo todo de compreender a prática que está sendo envolvida na escola. Né? E veja, toda prática requer uma questão moralmente e socialmente desejada. Né? Não dá para pensar simplesmente em ensino, aprendizagem, nós vamos ver mais à frente, né? Para o trabalho, por exemplo. Não dá para pensar somente essa realidade. Nós precisamos formar sujeitos. E esse formar sujeito é justamente o comprometimento com a qualidade socialmente desejada que o corpo, que a coordenação pedagógica passa também para a realidade dos professores, do corpo docente, para a sociedade como um todo e para os alunos, é claro, né? Consequentemente, nós vemos também em alguns estudos sobre gestão escolar que vem ganhando novos rumos no decorrer dos anos, né? Adotou-se, inclusive, uma nova forma de gestão escolar, em que o controle democrático passou a ser apresentado como bandeira de luta no confronto das desigualdades sociais e econômicas. Sem dúvida nenhuma, essa é uma outra vertente que nós presenciamos e está muito presente na nossa realidade. Nós já falamos bastante, né? Lá no início do nosso curso, do nosso ano, na gestão integrada, nós falamos da gestão democrática participativa. E aqui nós novamente frisamos essa realidade, né? A gestão escolar ganha um novo olhar. Por mais difícil que seja, esse olhar é sempre do comprometimento para com o controle democrático, para a gestão democrática, visando sempre o desequilíbrio das sociedades econômicas e sociais,
e assim por diante. Estão aí presentes, né, gente? Estão aí presentes. Poderia dar um exemplo aqui concreto, né? Olha esse período de pandemia na rede pública de ensino, ensino fundamental 1, 2, agora com essas atividades online e tudo mais. Eu tenho aluno que vai ter o suporte online, mas eu tenho aluno que não vai ter, porque na sua casa ele não tem o equipamento necessário para. E aí como é que fica esse processo? É uma desigualdade social. Como é que a gestão vai pensar essa realidade para atingir a todos os alunos de forma igual e gradual, né? Por isso, essa questão implica em pensar num sistema educacional que ultrapasse não somente a formação, olha o que eu falava anteriormente, para o mercado do trabalho, como um simples objetivo, né? Ah, não, eles estão aqui para ser formados e orientados para o mercado do trabalho. Não dá mais para dizer isso. Uma gestão escolar, uma equipe de coordenação pedagógica hoje tem que ter como meta, e ainda mais nessa vertente do controle democrático, formar cidadãos críticos, capazes de libertar-se enquanto sujeitos e que consigam construir a sua própria história, a sua própria cidadania, a sua própria luta, a sua própria conquista, quando forem, de fato, sair desse aparato que é a escola, né? Mas para isso é necessário, então, ter todo o desenvolvimento participativo democrático que envolve a coordenação pedagógica, que envolve o corpo docente, que envolve todos os funcionários da escola, que envolve, consequentemente, pais, família e os alunos, que são os sujeitos primordiais, né? Vale destacar ainda que a gestão escolar significa o ato de gerir. Para que tudo aquilo aconteça, no slide anterior a gente falava, para que aconteça termos sujeitos críticos e reflexivos, eu preciso que a gestão escolar tenha esse ato de gerir a dinâmica cultural de uma escola, juntamente com as diretrizes e políticas públicas educacionais. Justamente para quê? Para a implementação do seu projeto político-pedagógico. Senão nós ficamos dentro de uma realidade aqui e o projeto político-pedagógico lá em cima, no mundo utópico, como diria Platão na filosofia, né? No mundo das ideias. E aí não vai atingir nunca o sujeito da periferia, o sujeito que não tem acesso, o sujeito que tem deficiência em poder acompanhar, não deficiência no sentido, mas tem a defasagem no ensino, o aluno que está no ano, idade, de forma errada, o aluno que não consegue ter a mesma disponibilidade de tempo para estar em escola, o controle da evasão e assim por diante. Então, deve ser compromissada com os princípios da democracia e métodos que proporcionem condições para um ambiente educacional autônomo, soluções próprias no âmbito de suas competências, mas também permitindo aqui a participação e o compartilhamento das demais pessoas envolvidas no processo, ou seja, aquilo que a coordenação pedagógica tem que focar sempre, gente. Tem que focar sempre. Trazer a família para a escola. Tem vários projetos aí, dando certo no Brasil, que a coordenação pedagógica está fazendo a escola dos pais. Então, em períodos, em contraturnos, em outros momentos, os pais vêm para a escola, até para aprender alguns conteúdos. E eu acho isso fantástico. Eu penso que é uma forma formidável de envolver para que possam eles ajudar a tomar decisões conjuntas e efetivação de resultados, com autocontrole, com acompanhamento e avaliação, com retorno de informações, ou seja, a comunidade começa a estar inserida dentro da gestão e o corpo docente também começa a fazer parte dessa coordenação pedagógica. De novo, para que não aconteça ficar coordenação pedagógica num campo, docentes no outro, família no outro, como se fossem ilhas. Gestão democrática participativa, nós estamos falando de conjuntamento, de conjunto, de unidade, de participação, de comprometimento, de engajamento, e é esse o objetivo. Por isso a importância, inclusive, que Luke falava no vídeo da aula anterior, a importância de se estar frisando e levantando também a questão de um bom líder, né?
Olha, trazendo o pensamento de Luke aqui também, né? Destaca que ao assumir a gestão de uma escola, o diretor deve também ter o compromisso de ser competente no ambiente de trabalho, estabelecendo sua autonomia, mas também aceitando a participação dos demais envolvidos no contexto escolar, onde haja um trabalho coletivo e compartilhado para assim atingir os objetivos comuns. Deste modo, para que isso aconteça, é preciso traçar bem os objetivos para que se pretende alcançar e preparar todas as pessoas envolvidas para o trabalho, para que possibilite o alcance de tais objetivos almejados. Eu penso que essa afirmação de Luke aqui, que nós acabamos de ler, nos reporta muito a palestra dela na semana passada, né? Faz uma ligação muito forte. Eu poderia dizer que aqui é uma síntese de toda a palestra dela. Olha só a importância do compromisso. Gestão que não é compromissada não dá certo na escola. Não vai dar certo. Competente no ambiente de trabalho. Tem gente que almeja o tempo todo chegar numa coordenação pedagógica ou num cargo de gestor, porque vai sair da sala de aula e acha que automaticamente vai ter menos trabalho. Pelo contrário. Porque além de não ter o trabalho de sala de aula, ou melhor, além de ter o trabalho burocrático, muitas vezes vai ter a realidade de sala de aula, não somente para suprir buracos, mas principalmente para estar presente, acompanhar, supervisionar, orientar, administrar. Então é trabalho dobrado, né? Estar na gestão. E muita gente diz, não, eu quero sair de sala de aula, eu quero ir para uma coordenação. Claro que existem coordenações, convenhamos nós, que não vão ter esse compromisso competente no ambiente de trabalho. E aí a gente vai perceber o quê? Os pais distantes da escola, os alunos descomprometidos, o corpo docente totalmente desconexo, ou seja, não vão ter objetivos claros. Tá? Para isso é de fundamental importância que o gestor escolar busque alcançar formas mais ativas de participação na escola, atuando de maneira intensa, contínua e efetiva, na busca de uma escola autônoma, participativa, transformadora e principalmente comprometida com a educação pública de qualidade, visando as novas exigências educacionais para assim alcançar seus objetivos. Fundamental esse conceito. Fundamental. O dia que vocês chegarem numa equipe de gestão, gente, vocês estão começando a carreira agora aí nesse campo educacional, tenham presente essa afirmação. Não somente na gestão, coordenação pedagógica, mas também na coordenação, na gestão de sala de aula. Né? Tem que participar, tem que buscar formas ativas de participação, de maneira intensa, olha só, de maneira intensa, contínua e reflexiva, em busca de uma escola autônoma. É fundamental. Esse é conceito para começarmos fundamentando, inclusive, os nossos projetos, as nossas visões, as nossas buscas, para que a gente possa ter uma educação pública ou privada, dependendo de onde a gente vai estar trabalhando, de qualidade perante as exigências educacionais, como o slide nos apresenta. Por isso que uma gestão escolar não deve ser restrita apenas à dimensão administrativa de uma escola. Falei isso já anteriormente, né? Que alguns pensam, e inclusive alguns professores pensam, que a equipe de coordenação pedagógica, que a equipe de gestão escolar, se preocupa só com a dimensão administrativa. Quem dera. Claro, existem, nós sabemos disso. E infelizmente existem, porque daí fica num trabalho muito restrito, um trabalho muito burocrático. Mas sim ter sempre em foco principal a gestão pedagógica. Isso é primordial de uma coordenação pedagógica. Isso é primordial de um gestor. Diretor que não tem a gestão pedagógica clara, ele não vai ter um bom trabalho administrativo como gestor, porque vai ficar em defasagem. Então, a gestão pedagógica, em que o gestor também deve ser o gestor do ensino e de aprendizagem. Ele tem que estar por dentro dos projetos que os professores vão estar elaborando. Ah, mas isso aí o supervisor está fazendo. Mas o gestor
ele precisa estar em diálogo com o supervisor, por isso que eles fazem parte de uma equipe pedagógica. Né? Senão não vai. Senão não tem como, não tem diálogo, não tem democracia participativa. Sabemos então que a gestão pedagógica é a razão de ser de uma escola. Olha só, é a razão de ser de uma escola. Pois uma organização bem gerenciada, que direciona e dá qualidade ao ensino através do planejamento, acompanhamento e avaliação do rendimento da proposta pedagógica, além de observar o desempenho dos alunos, do corpo docente e de todos que formam a equipe escolar. Tarefa básica. Tarefa básica. Sendo a razão de ser, a gestão pedagógica, bem gerenciada e direcionada, vai dar qualidade. Não tem nem o que comentar nesse slide. Né? Eu poderia até pedir para vocês elaborarem um texto sobre essa vertente aí. Já pensou que coisa boa nessa quarentena? Pensar, não vou fazer isso. Calma, fiquem tranquilos, tá? Mas ter claro, gente, essa realidade, planejamento, acompanhamento, avaliação do rendimento, observar o desempenho dos alunos, olha a engrenagem, do corpo docente, de todos aqui. Tem o conhecimento do todo, é o que eu falava já anterior. Né? Então, a gestão pedagógica é, de todas as dimensões da gestão escolar, a mais importante. Claro, eu vou defender, né? Eu sou professor dessa área e eu vou defender como sendo a mais importante. Se não tiver uma boa equipe de gestão, não tem escola. Os professores vão fazer trabalhos desconexos, não tem interdisciplinaridade, não se tem concatenamento de ideias, não se tem participações. É somente cada um pensando na sua sala de aula e pronto. Só que isso é muito pobre. Então, sendo a mais importante, pois está mais diretamente envolvida com o foco da escola, com o objetivo, com aquilo que é primordial, com a missão, que é a de promover a aprendizagem e a formação dos alunos, conforme já falamos anteriormente. Constitui, então, assim, a dimensão para que todas as demais, todo o corpo, tudo aquilo que acontece na escola, tudo convergem, uma vez que esta se refere ao foco principal do ensino, que é a atuação sistemática e intencional de promover a formação, a aprendizagem, como uma condição para que se desenvolvam as competências sociais, pessoais, necessárias para a inserção proveitosa na sociedade e no mundo de trabalho para uma relação de benefício mútuo. Veja, não se tem um foco pequeno somente, mas se tem um foco do todo, né? Competências sociais, pessoais, e aí sim esse sujeito que está passando pela escola, os nossos alunos, eles vão sair depois comprometidos nessa relação. E aí sim vão pensar em mercado de trabalho, vão pensar em outros cursos, vão pensar em outras realidades, mas eles são sujeitos críticos. E quem faz isso, quem molda isso, quem pensa isso, é a gestão escolar. Por fim, para fechar esse primeiro bloco, digamos assim, a gestão escolar compreenderá o seu contexto socioeconômico e cultural na perspectiva de agentes de formação e transformação de educação, mostrando a importância da formação profissional, o seu papel na construção de uma escola autônoma e participativa. Nisto conclui-se que liderar é ensinar a aprender. Luke falando essa expressão, né? Liderar é ensinar a aprender. Vejam que fator importante também esse, gente. A gestão escolar é responsável para mostrar a importância da formação profissional. E aqui a gente está falando justamente da formação continuada dos professores. E nessa formação continuada dos professores que estão engajados, que buscam, que fazem projetos, que apresentam projetos para coordenação pedagógica, vejo todo o engajamento a trazer os pais para a escola, participação e assim por diante, grêmios estudantis nas escolas, e assim, tantos pontos que a coordenação pedagógica pode pensar, ela vai ajudar na construção de uma escola autônoma e participativa. E aí vai fundamentando-se o que o gestor deveria ser. Liderança. E esse ato de liderar é ensinar e aprender constantemente. Gestor não está pronto, gestor não está acabado,
Gestor não sabe tudo. Gestor é aquele que lidera, é aquele que ensina e aquele que aprende. Complexo, mas o tempo todo interagindo para que de fato aconteça realidades próprias na construção da gestão. Agora eu gostaria de, terminando esse aparato, e eu deixo claro aqui para vocês, né, gente, se tiver dúvidas depois, vocês podem entrar em contato comigo por e-mail, alguma impressão. Poxa vida, eu concordo com esse pensamento seu, professor, eu concordo com essa expressão que está ali, ou eu não concordo. Escreva, gente, façamos esse feedback, e aí a gente vai comentando nas aulas, né? Para que essa relação também aconteça como se vocês estivessem, de fato, em sala de aula, tá? Fiquem muito à vontade. E como eu estava falando, agora nós vamos falar um pouquinho sobre a escolha do gestor. Eu elenquei aqui mais ou menos 4 pontos, para vocês terem uma noção, assim, desse Brasil afora, desse Brasil imenso, como acontecem as escolhas do gestor, né? E claro, quando eu falo de gestor, eu estou falando da escolha do diretor e assim por diante que vai pensar, né? A escolha do gestor, então, antes de mais nada, eu coloquei no slide, é uma questão primordial e necessária, pois a democracia só será plena se o processo de escolha também for democrático. Vocês já estão sentindo aí a minha crítica, né? Já estão sentindo aí a minha crítica que a escolha também precisa ser democrática, senão não acontece escola participativa. Então, um dos grandes desafios na escolha de gestores, de diretores, e o gestor depois vai pensar a sua equipe de coordenação, é a capacitação dos mesmos. Nós não temos capacitação para gestor, tá, gente? Nós não temos. Claro que nós temos pós-graduações e tal. Eu fico muito feliz que no nosso curso de pedagogia a gente tenha a disciplina de administração escolar ainda, ou de gestão escolar integrada, porque nos ajuda a ter uma prévia de uma formação de pensar o que é gestar uma escola, o que é organizar, o que é pensar e assim por diante, sempre nessa vertente autônoma de processo democrático. Tá? É claro que existem alguns cursos de pós-graduação hoje, né? Mas vocês percebem como é pouco ainda explorado essa realidade que precisa ser cada vez mais. Tá? Então, capacitação dos gestores, que vem apontando um olhar nas mudanças que estão ocorrendo no sistema educativo de gestão. Vejam, as mudanças acontecem o tempo todo e os nossos gestores não estão conseguindo acompanhar. Eu já vi gestor, gente, vocês vão ver se vocês forem para campo no estágio e perguntarem lá para o gestor da escola. Olha uma pergunta que poderia ser interessante. Como é que a escola está trabalhando a questão da BNCC? Vejam, são mudanças que estão ocorrendo, certo? Vai ter diretor que vai dizer, não, isso aí está na mão de um professor X. Isso aí está na mão da supervisora. Não sabe nem o que é a BNCC, não teve nem contato. Então, como é que nós vamos ter um gestor bem capacitado, né? Nessa visão pedagógica interativa? Então, atualmente, gente, a forma de escolha dos diretores escolares vem tendo grandes debates no âmbito dos estados e municípios brasileiros a respeito de qual será a melhor forma de escolher seus diretores. Essa é a pergunta que eu me faço também. Né? Qual é a melhor forma? Eu aponto uma aqui, né? Mas não sei se é a melhor, porque não é a que acontece com mais facilidade, poderíamos dizer assim. Né? Eu dou uma tentativa de resposta aqui a partir das minhas leituras. Mas não esqueçamos que pode ser que não aconteça na prática dos municípios e estados, tá? Sabendo que em muitos estados e municípios os que ocupam essa função são escolhidos por indicação política. Já comentei isso em sala de aula para vocês, né, gente? Eu acho que essa é a pior escolha que poderia ser feita. Tá? Indicação política. Eu vou trabalhar para o candidato a vereador tal. Se ele ganhar, eu vou ganhar lá o cargo de diretor da escola do meu bairro.
Vejam, aqui nós não temos competência, aqui nós temos indicação. Se já é difícil ter a dificuldade da capacitação, vocês imaginam não ter capacitação e somente ser indicado. Isso é algo para se pensar seriamente, tá? Entretanto, apesar de ser uma forma dominante, é o que mais acontece nos estados e municípios por aí, eu trago aqui o pensamento de Paro, esta seria a menos adequada, né? Que eu concordo plenamente, pois é focada ao favoritismo e à troca de favores, não tendo nenhuma obrigação mais persuasiva com as questões educacionais ou da comunidade escolar. Ou seja, muitas vezes, desculpem a minha crítica, gente, mas muitas vezes estão lá à frente de uma escola somente para ganhar uma gratificação financeira. 10%, 15%, 50%, 70% de aumento no seu salário. 100% em alguns municípios, né? Mas não tem comprometimento nenhum, não fazem um curso, não favorecem os professores a estudarem, não tem uma formação continuada na escola, não consegue compreender o todo dos alunos. Enfim, gente, tanta realidade que a gente poderia, até vocês podem fazer perguntas para mim depois dessas realidades, eu vou colocando até numa aula online, presencial, né, no Zoom ou na webconferência ali que eu estou usando, que eu posso trazer outros exemplos também. Além dessa, a outra forma adotada é a do diretor de carreira, na qual a avaliação utilizada para a admissão são o tempo de serviço, merecimento, diferenciação e escolaridade. Também em alguns municípios se faz isso, tá, gente? Por exemplo, o camarada lá cumpriu 20 anos de docência, né, de concursado público e tal. E aí, por merecimento, né, diretor de carreira, eles dizem assim, não, nesse ano nós vamos dar o cargo de diretor para o professor Jean, que já está há 20 anos na nossa rede municipal, é comprometido, estudou, né, tem outros cursos e assim por diante. Mas veja, gente, é simplesmente diretor de carreira. Isso também está atrelado a benefícios. Isso também está atrelado muitas vezes a realidades de gratificações e assim por diante. Essa seria a segunda forma. Uma terceira forma considerada é por meio de concurso público, que alguns municípios e estados também têm. Para Dourado, um pesquisador da área, esta não se apresenta como a forma mais apropriada para a escolha de dirigentes escolares, mesmo que surja como contraponto à indicação política. De fato, a ascensão à função de gestor de uma escola por concurso público ocorre por méritos unicamente intelectuais, sem considerar o posicionamento e a vontade da comunidade. Ela condena a escola a ter uma gestão identificada com o dirigente até a sua aposentadoria. Essa é uma outra preocupação, né, que alguns municípios e estados fazem. Concurso público. Vamos pensar no concurso público. Beleza, o cara passou em primeiro lugar para ser gestor, para ser diretor da escola. É mérito dele, mas às vezes é um mérito simplesmente intelectual. Ele não tem perspectiva de liderança nenhuma, ele não tem comprometimento com a comunidade nenhum, ele simplesmente cai de paraquedas. E ele vai ter que ficar lá cumprindo o seu concurso até a sua aposentadoria, para aí sim ter uma mudança na gestão. Imagine, gente, 25 anos o mesmo diretor, porque passou no concurso. Claro que pode acontecer mudanças de lotação, né? Só que o pensamento vai ser o mesmo. E aí o cara até pode começar com muito gás, mas ele não se atualiza, não busca mais nada e assim por diante. Então é um risco. Claro que pode ter aquele que é comprometido, que passou no concurso e dá uma alavancada na escola que, né, mas não é o que se percebe com tanta facilidade e com tanta coerência assim. Outra forma relatada por Paro é por indicação, por meio de listas tríplices, ou seja, compostas por 3 ou 6 elementos. Essa modalidade consiste na consulta à comunidade escolar ou às subdivisões do mesmo setor, para indicação de nomes de prováveis diretores, incumbindo ao executivo ou seu representante nomear o diretor entre os possíveis nomes destacados, ou sujeitar-se a uma segunda fase, que seria provas ou atividades para a gestão. Essa é a quarta esfera, né?
Vejam, municípios e alguns estados na realidade brasileira têm essa questão também. A escola apresenta 3 nomes ou 6 nomes. Esses nomes fazem um projeto, quase como um projeto político-pedagógico. Seria um projeto de gestão. E apresentam para pais, apresentam para alunos, apresentam para professores e assim por diante. E democraticamente, por meio de eleição ou por meio de algum outro fator, é eleito alguém para o cargo de diretor. E ele tem um período de mandato, 3 anos, 4 anos, 2 anos, e assim por diante. Depende de cada estado, cada município. Porém, é uma outra perspectiva de análise. Tá? Sobre essa forma, esse quarto ponto, Doraldo afirma que, nesse caso, normalmente a comunidade escolar, veja, é chamada para legitimar as ações autocráticas dos poderes públicos sobre a égide do discurso da participação, democratização das relações escolares. Assim, essa prática não consegue suplantar as formas tradicionais e conservadoras sem permanecer enclausurada em uma lógica coronelista e com baixo potencial democrático. Assim como Dourado, para mim, como professor, se vocês me perguntarem, professor, qual é a sua visão? Esse quarto aspecto, bem desenhadinho, bem trabalhadinho, é o melhor ainda, tá? Tendo em vista que se tem um projeto de gestão, se tem uma eleição, e vejam, a comunidade escolar, como o Dourado está falando aqui, ó, é chamada para legitimar essas ações autocráticas. Esse projeto que é apresentado não vai ficar na gaveta, ele tem que ser fundamentado. E a comunidade que elegeu, seja pelo corpo docente, seja pelos professores, seja pelos alunos, eles vão cobrar para que se aconteça aquele plano no período de 2 anos, de 3 anos, de 4 anos, dependendo aqui, até para que ele possa tentar uma reeleição, né, nesse quesito, se o município prevê isso, né? Tem municípios que é só um mandato e pronto. Ele tem que esperar outro mandato para se acontecer novamente, né? Enfim, são esferas para serem pensadas. Portanto, gente, o profissional que atua na gestão de uma escola tem a missão de conseguir concretizar o trabalho educacional, enfrentando constantes obstáculos, além de construir com o seu grupo de trabalho, com a sua coordenação pedagógica, uma proposta de educação que traga uma finalidade ao sucesso na aprendizagem dos educandos e a transformação da realidade a qual esses vivem. Assumindo o papel de gestor, está aqui a síntese, gente. Missão de conseguir concretizar o trabalho educacional, o projeto pedagógico da escola. Enfrentando constantes obstáculos, nós estamos conversando muitas vezes na questão da administração escolar 2, quantos obstáculos, limites, utopias, desafios que estão presentes, né? Muitos, muitos e muitos, e são obstáculos que devem ser enfrentados. Até na aula de segunda-feira eu vou comentar sobre os limites, desafios e possibilidades que vocês comentaram lá no Google Drive, e ali a gente vai focar muito nessa questão dos obstáculos, né? Além de construir com o seu grupo de trabalho uma proposta de educação, ou seja, ele tem inserido, né? Visando então essa transformação da sociedade, essa visão do todo, essa visão que permeia o aparato que se está tendo claro e que se faz presente em toda a realidade escolar e presente em todo esse aparato de gestão integrada e de coordenação pedagógica. Para hoje, para a nossa aula de hoje, sinteticamente seria isso. Eu vou pedir novamente para vocês, gente. Não fiquem em silêncio depois de assistirem essa aula. Podem comentar, podem escrever, podem mandar e-mail, professor, concordo com esse pensamento, ou não concordo. Vamos interagir mais, gente, vamos interagir mais. Eu estou até vendo a possibilidade, um outro recurso que eu estou aprendendo, de fazer um fórum de discussão, quem sabe, né? Por exemplo, eu lancei essa proposta da aula hoje e lanço lá a proposta. Então, quais foram as percepções de vocês para o nosso encontro, para a nossa aula virtual hoje, essa a aula vídeo, né, que nós estamos fazendo? E aí vocês vão comentando lá,
eu acho que é interessante para a gente interagir cada vez mais e ir aprofundando, né? Ir aprofundando. Até mesmo, eu não concordo com isso, eu não discordo. Professor, poderia dar um exemplo, que às vezes eu aqui falando, eu estou controlando o tempo, eu estou controlando o vídeo e assim por diante, me foge alguns exemplos, né? Agora, se vocês pedem, professor, eu poderia dar um exemplo nessa questão, fica mais fácil para eu estar me relacionando com vocês também e interagindo nessa perspectiva. Então, gente, obrigado pela atenção de vocês, espero que vocês tenham curtido essa nova metodologia, né, que eu estou aprendendo também, estamos fazendo e vamos aprendendo cada vez mais até que dure essa quarentena, porque, confesso, o presencial é totalmente diferente, né, é outra realidade. Estou aqui eu falando para a parede e achando que vocês estão interagindo também, né? Então, esses são os papéis do gestor, da equipe. Semana que vem, então, provavelmente eu posto lá o endereço e a gente vai ter um encontro online daí, tá? Na sexta-feira que vem. Ou melhor, sexta-feira que vem é feriado, é dia 1º. Nós só vamos ter encontro mesmo lá, se eu não me engano, dia 8, né? E aí eu vou postar para vocês o link do endereço e é importante que todas entrem, até porque daí eu vou comentar um pouquinho para vocês como é que vai ser o processo avaliativo do segundo bimestre, que a gente já vai entrar e assim por diante. Tá bom, gente? Obrigado pela atenção de vocês, continuem cuidando da saúde de vocês, dos familiares e todas as pessoas, vamos priorizando os nossos estudos, que logo tudo isso passa e a gente se encontra. Obrigado novamente pela atenção e até a próxima. Fico no aguardo dos comentários, dos e-mails de vocês, tá bom? E, para finalizar, vale a pena ser gestor, mas um gestor engajado, comprometido, peculiar na sua esfera de ensino e de aprendizagem, aquele que ensina e aprende constantemente. Um abraço virtual, tudo de bom e a gente se encontra.